Olá, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Sou Cris Morales. Hoje é dia 3 de junho e marcamos um encontro aqui no Fórum Internacional de Dança para tratar da metodologia Vaganova. Esse é o nosso assunto de hoje. E para falar sobre esse assunto, sobre essa metodologia, a gente vai chamar César Lima. Tudo bem, pessoal? Tá entrando, muito obrigada. Eu estou esperando, aguardando César Lima para a gente fazer uma conversa bem bacana hoje sobre o método Vaganova. Então, enquanto isso, eu vou falar um pouquinho sobre o Fórum Internacional de Dança. Foi fundado em 2012 pela bailarina, produtora e empresária Priscila Yukoi, a quem eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui utilizando esse espaço para a gente trabalhar a favor da dança. Priscila fez esse fórum, criou esse fórum, como eu estava dizendo, com o objetivo de unir o maior número de pessoas com novas ideias e estratégias no crescimento da dança no Brasil, alcançando o melhor desempenho de nossos jovens bailarinos, escolas de dança e criação de companhias de dança. Então, eu já fui chamando, localizando o César, enquanto falava um pouquinho pelo fórum, e ele já está aqui com a gente. César é bailarino, professor e ensaiador do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi diretor artístico da Escola Bolshoi em Joinville. Caramba, olha a responsabilidade. E hoje César está aqui, estou recebendo para a gente falar sobre a metodologia Vaganova. Tudo bem, César? Tudo bom, bom dia para todos. Boa tarde já, né? Boa Boa tarde. tarde, boa tarde. Vocês César, me ouvem bem? sim, estou te ouvindo bem. Você me ouve bem? Sim, muito bem. Então tá, então vamos lá inaugurar essa conversa aqui. César, eu vou aprender como todos os amigos que estão entrando e que entrarão ao longo desse bate-papo, né? Então, antes de qualquer pergunta específica sobre o método, Uhum. situa onde está o Vaganova entre os outros métodos, ou seja, quantos métodos existem? Olha só, existem escolas, né? Escolas que foram criadas ao longo da evolução da dança. A primeira escola foi a escola italiana, que de onde se originou a dança, né? Vem tudo do próprio nome de balé. Balé é o diminutivo de ballo, balletto, piccolo, piccolo ballo, balletto. Daí originou a palavra balé, a francesada, né? Sim, a Balé. francesada, tá. Então a escola italiana é a escola original, digamos assim. Foi a primeira escola que se formou. A partir daí, o balé sofreu a influência dos franceses, ou seja, foi onde o balé floresceu. Até porque a corte francesa importou toda a cultura francesa, a culinária francesa, na verdade, se origina na culinária italiana, né? Certo, Os mestres de dança também foram importados. entendi. E na França o balé se desenvolveu. E o balé sofreu a influência. Minto. Depois dessas duas escolas, Vaganova formatou um método baseado justamente nessas duas escolas. Hoje existem os métodos cubano, que eu não conheço, porém Certo. é oriundo da escola russa, né? Porque até por uma questão política, né? Cuba, entre aspas, imitou o procedimento russo de evolução da dança. Ou seja, assim como a Rússia transformou a dança num cartão postal do regime, Certo. Cuba né? fez a mesma coisa, se Cuba fez inspirou a e... mesma coisa, Entendi, exatamente. entendi. Apesar de que na Rússia o balé floresceu e cresceu, evoluiu com o imperialismo. Assim como na França também. A Sim, a dança na mesma França. coisa. Sim, sim. Sim, a dança na França era uma dança voltada para a nobreza. A nobreza foi que
que desenvolveu isso. Os mestres de dança, que eram importados da Itália, foram para a França para atender as necessidades da nobreza. Já na Vaganova. comunidade, sim. Pois não. Vaganova é o nome de uma pessoa? Ou é o nome de uma Sim. escola? Ou é o Não, nome... nome de uma pessoa, Tá, Agripina Vaganova. É tá. a pessoa que formatou este método, né, que formulou esse método, que criou essa forma de ensino de dança. Legal. Então, assim, pelo menos a gente já começa a entender numa linha aí todos os métodos que a gente tem. Sim, sim. Essa semana eu fiz uma live e eu perguntei para uma pessoa que tem um método, né? Eu conversei com Gisela Vaz. E aí ela tem um Uhum. método dela, tudo mais. E eu fiz uma pergunta assim: a língua é a mesma em todas? Então eu vou te perguntar. Ela respondeu: o nome dos passos mudam, mas permanece a língua francesa nos métodos, né? Independente. Vaganova também? Os nomes dos Também. passos no Vaganova também ele Esse é um está código, falado em francês. é um código mundial. Todas as Certo. escolas de dança clássica no mundo adotaram a nomenclatura francesa. E existem algumas variações de nome, digamos, de uma escola para outra. Por exemplo, a escola francesa chama o Petit Bâtiment sur les coups de pied de Petit Bâtiment serré. Na verdade, é a abreviação do nome todo do movimento, porque chama-se Petit Bâtiment sur les coups de pied serré, Uhum. ou Petit Bâtiment serré sur les coups de pied. Sur les coups de Certo. pied não é o nome do movimento, é o nome, é a localização onde ele é Sim, feito. sur le cul de Agora, pied, ele está sur les abraçando coups de como pied, se fosse sobre o o pescoço pescoço do do pé. pé. O pescoço do pé. Exatamente. Certo, certo. E o serré significa apertado, porque é um movimento curto, muito Certo, justo. Então, assim, a escola Vaganova, por exemplo, chama apenas Petit Bâtiment sur les coups de pied. Petit Bâtiment. certo. A encurtar. Agora, existem apelidos. Por exemplo, periquidinoia, que é entrelacê. Na verdade, periquidinoia não é entrelacê, é tesoura. Porque o movimento remete ao movimento de uma tesoura. Né? Certo. Então, assim, são apelidos, mas a nomenclatura, de fato, ela oficialmente é francesa. É interessante, eu gosto desses detalhes, porque a gente começa a entender melhor. Verdade, porque, olha, Sim. por exemplo, quando a gente fala em construir um método brasileiro, né, por exemplo, nós não temos um método mundialmente reconhecido, como já é o cubano, como já é o Vaganova, como é o Royal. Nós não temos, Uhum. pelo menos, né, não que eu saiba, me perdoe a ignorância, se houver uma Não, coisa mas é isso. super conhecida, mas eu acredito que no Brasil a gente não tenha isso. Então, eu me pergunto, será que o dia que a gente tiver um método reconhecido internacionalmente, a gente vai continuar chamando pelos nomes em francês? Isso é uma Acredito pergunta que sim, acredito, porque que... você quer ver uma coisa? Eu estou dando uma aula online para alguns bailarinos que foram da escola Bolshoi e estão na Rússia empregados. Eles estão Certo, fazendo aula. Eu estava dou aula às 4h30 para minha turma aqui no Rio. E eles estão fazendo aula regularmente. Eu e um amigo dividimos, o Ivan Franco, nós dividimos uma turma numa escola. Nós trabalhamos em conjunto. Estudamos com a mesma professora e nós dividimos essa turma. E aqui às 4h30, na Rússia são 10h30 da noite, em Moscou. Tem meninos que estão em outras cidades que são 11h30 da manhã, no dia seguinte. Então, assim, eu combinei com ele de dar aula às 10 horas daqui da sim, manhã daqui, porque lá são 4 horas da tarde, ou às vezes meio-dia. Então, o que que acontece? Outro dia fez aula uma menina que foi aluna da escola enquanto eu estava lá, e ela está em Ekaterimburgo com o noivo. Ela mora com um noivo, um marido, um certo. namorado. E ele é russo. Eu não falo russo. Ele não fala inglês. Ela fala português. E eu mostrava os movimentos com a mão e falava Uhum. nomenclatura em francês. E eu perguntava, entenderam? Aí eu falei assim, o Ivan, não, o nome dele, o Ivan entendeu? E aí ela dizia, não, ele entendeu, entendeu. Porque ele via o movimento com a mão e eu falava o nome. Porque eu dou aula falando o nome do passo. Sim, esse é o Não é mais abre, fecha, importante. abre, fecha, abre, fecha. É, Não.
tem um nome, entendeu? Porque assim você vai para os Estados Unidos fazer uma aula, aí o professor fala four Batmantandiu forward, quer dizer, quatro Batmantandiu na frente. Certo. For Batmantandiu to the side, eh, changing the feet, quer dizer, você já sabe que são quatro trocando ao lado. Sim. Enfim, você Essa entendendo nomenclatura, o mínimo. da forma que você colocou, e eu nunca tinha visto alguém simplificar tanto essa resposta, que é assim, é um código mundial de nomenclatura. Então, ele é um código, efetivamente, é uma língua. Sim, Então, quando a gente fala os passos, é uma língua do balé. Os passos, né? exatamente, É uma exatamente. língua É do uma balé. linguagem que qualquer bailarino com formação sólida sabe. Uhum, uhum. É Eu tenho uma exatamente. menina, tem um ex-aluno meu que dá aula para uma menina em Florianópolis. E Certo. ele perguntou, professor, ela pode fazer aula com o senhor às 4h30? E eu mandei o link para ela. E ela estava super nervosa porque ela nunca tinha feito aula com outro professor. E Uhum. aí, no final, depois ele veio falar comigo assim, professor, eu estou tão feliz porque ela falou para mim, professor, eu entendi tudo. Eu falei, porque você ensina como eu, você ensina falando o nome. Então, Sim. você, mesmo que eu não esteja presente ali, eu falo o nome e a pessoa sabe o que ela vai fazer. Simplifica. Olha, há menos de um ano atrás eu sofri uma cirurgia. Eu Uhum. tive um problema, uma hernia inguinal, tive que ficar de molho. E eu fui dar aulas, com 15 dias de cirurgia, eu fui dar aulas. Eu falei, eu não posso mostrar nada. Nada, Eu vou absolutamente mostrar nada. com a mão e vou falar. E eu mostrava com a mão, falava, e todos faziam. Não tive problema com isso. Eu apenas fazia correções. Fulano, mais para cá. Fulano, o braço assim. Mas no que tange a nomenclatura, porque eu fui acostumado assim a aprender a fazer aula, ou vendo a professora mostrando e falando o nome. Falando o nome, mas é exatamente isso. É engraçado que a gente poderia estar aprofundando tantos os outros lados, mas eu acho que se a gente vai falar de um método e a gente entender, eu acho que é preciso a gente saber de onde vem, como é feito, e às vezes por essas frases simples, como é uma linguagem, é uma língua, é a língua do balé, é a língua, então vamos todos falar igual. E na minha cabeça, agora eu mesma até respondo a minha questão, né? Se algum dia a gente tiver um método reconhecido internacionalmente, como ele será falado? Ele será falado com a língua do balé. É simples assim, não é? Ele vai ser Sim, falado nesse código que é feito em francês e aí vai se ajustar uma coisa ou outra, como e seguimos. Muito, sim. adorei essa minha primeira lição. Olha, tem várias pessoas queridas entrando, falando aqui, cumprimentando. Ah, É, obrigado. conhecidos seus, conhecidos meus, amigos do próprio fórum. Vamos lá, eu vou seguir aqui. Bom, Vamos lá. quando uma mãe leva uma criança para a escola de balé, o primeiro caminho que ela faz é buscar alguma coisa próximo à casa dela. É fato, Sim, né? em Então, geral, é em assim, geral. primeiro, se ela, exceto se ela for uma pessoa das artes, uma pessoa da dança e que tem um acesso à informação, e aí ela já vai perguntar onde é legal, tudo mais. Mas, de modo geral, eu penso que o pai e a mãe colocam a criança naquela escola mais próxima que ela gostou. Então, ela vai Uhum. chegar no balcão e ela vai na escola, na recepção da escola, e ela não está ali nada sabendo. Imagina, balé é balé. Ela está muitas vezes procurando uma atividade no contraturno escolar, né? Então, o que eu Certo, estou querendo certo. dizer é assim: a primeira infância da criança, a primeira infância do ensinamento. Opa, perdi você? Voltou, voltou. É estranho. Tá. Não, que apareceu o teclado A, aqui. a Eu tela quero ficou sair, preta de repente. eu quero tirar Mas esse olha, teclado e não estou conseguindo. se você Mas quiser pode falar. explorar, vai explorando, porque se cair a gente sobe de novo e tá tudo certo. Eu acho esse ambiente aqui dessa telinha rico pra caramba e a gente vai explorando, Uhum. né? Então vamos lá. Então a primeira fase da criança, ela entra na escola por essa posição dos pais, uma atividade no Sim. contraturno, certo? Bacana. Uhum. Uhum. E aí ela vai receber o que a escola está oferecendo. Ou seja,
existe um espaço de anos até esta mãe, esta criança, entender que a criança é uma bailarina ou um bailarino nato, que vai seguir carreira, e aí ela vai pensar no método. Queria te perguntar o seguinte: por observação, como é que você acredita que se dê a aproximação método bailarino? Existe a coisa do bailarino mudar de escola porque ele quer outro método? Simplesmente? Como é que é isso? Eu acredito que sim. Eu acredito que exista esse tipo de comportamento, que as pessoas mudem de escola porque preferem um determinado método ou outro. Até porque existem especificidades. Método é método. Eu acho que a primeira coisa mais importante para qualquer escola de danças ser bem-sucedida é adotar um método de ensino. Certo. Eu acho, eu sou suspeito para falar sobre o método Vaganova, porque eu sou amante desse método. Eu literalmente eu acho que é eficaz, funciona, ele vai direto ao ponto, ele não vai direto ao ponto. É a objetividade é a coisa mais importante para você realizar qualquer coisa, você ser objetivo. Você não ficar dando voltas, enfim. Agora, eu acredito que exista sim essa migração de alunos de uma escola a outra quando elas se sentem mais, não é familiarizadas, elas se sentem mais, melhor acomodadas com um determinado método ou outro. O método Vaganova é um método. A Vaganova, o que ela fez com a metodologia da escola italiana e francesa foi sintetizar isso tudo. Porque Entendi. ela entendeu que quanto mais sintético e mais objetivo, mais não é mais rápido, mas melhor se atinge um objetivo. Se você tem um objetivo, Então, ela é objetiva por conceito. sim, exatamente. Ela é objetiva por conceito. O principal conceito do método Vaganova, na minha opinião, isso é opinião pessoal, Sim. é objetividade. Por Isso é, exemplo, que um clareza, isso é uma exemplo clareza de simples. raciocínio que, uau, Existem escolas que têm, objetividade. por exemplo, a escola italiana. A escola italiana ensina a posição preparatória do método Vaganova como quinta baixa. Ou seja, a escola italiana tem 5 posições, onde a preparatória é a quinta baixa. Então, são 5 posições e variações dessas posições que têm nome. Que eu não sei exatamente, mas eu acho que quarta alta, Certo. quarta baixa, terceira alta. Então, assim, olha o manancial de coisas para você aprender, para você absorver, internalizar e fixar no corpo, porque tem que ser fixado no seu corpo, né? Formatado, dar forma. Formação é isso, é formar, é dar forma. O método Vaganova é muito mais simples. São 4 posições: preparatória, primeira, terceira, segunda. Acabou. Aí, e essa é uma variação, a união da primeira com a segunda, a união da terceira com a segunda. Enfim, é muito mais objetivo. Não tem um nome específico. Por exemplo, o outro exemplo, que é conhecido na escola francesa, temps de cuisse, que é isso aqui, o pé está atrás, ele passa para frente e faz um cissone. Certo. Para os russos, isso é um coupé Sissone, é um pequeno passé com Sissone. Não tem um nome específico para aquele passo. Ele é a Entendi. junção de 2 movimentos. Então, assim, enxuga. O método Vaganov, ele é simples, ele é objetivo. Então, ele assim, tem um alfabeto, como o nosso alfabeto, que tem 23 letras. Sim. E quantas palavras você consegue construir com essas 23 letras? Certo. Inúmeras. A dança clássica para Vaganov é isso, existe um alfabeto. Você aprende a letra Uhum. e depois de aprendida a letra você vai construir as palavras, os textos, os livros e assim e etc. Enfim. Por Quando isso que eu você acho que percebeu, quando foi que você, primeiro, você começou, vamos voltar um pouco aí.
Quando é que você começa a dançar? Me conta a tua história um pouco na dança, porque a próxima Eu comecei pergunta a vai ser dançar assim, velho para burro. Oi? Eu comecei a dançar bem velho já. Deu uma Mas travada aqui. a pergunta, na verdade, é assim: como foi? Me conta um pouco da tua trajetória na dança. E a pergunta ligada à nossa conversa de hoje é: quando foi que você, dentro dessa sua trajetória da dança, percebeu que esse era o método adequado? Você começou já no Vaganova ou você migrou? Sim, eu comecei no Vaganova. Eu não balé clássico, dança clássica, eu comecei com 22 anos. E eu comecei com um professor chamado Eric Valdo, e foi ele que me apresentou essa escola, e eu me apaixonei imediatamente. Porque eu vi tanta lógica. Eu não sei se você está me ouvindo, está Estou travada te a sua ouvindo imagem. bem. Estou te ouvindo Tá, bem. Tô. Você me a sua ouve? imagem está travada para mim, mas então vou continuar. Ele me apresentou esse método como professor, eu me encantei, porque eu via, eu já era adulto, eu fazia faculdade de educação física, então eu entendi ali de cara a lógica do movimento, a lógica que aquele método tinha para ensinar as coisas. Eu falei, nossa, é muito fácil entender dessa forma. E foi assim que eu comecei. Outra Mas pergunta, e assim, eu estou fazendo. Eu ainda estou travada para você? Aí vou até pedir para os amigos se estão me você ainda vendo. está travada para mim. É? Você quer que eu saia e volte? Eu posso Na tentar sair e voltar. verdade, amigos, vou pedir para. Eu te vejo tão bem. Eu vou pedir para os amigos escreverem aqui se eu estou travada. Senão a gente sai e volta sem problema nenhum. Eu não tenho o menor problema com isso. Deixa eu Eu entender. posso, eu posso tentar sair e voltar. Vamos tentar? Vamos tentar então? Vamos Vamos lá. Para lá. mim não está, não. Ó, para mim está tudo normal. Espera um pouquinho, aqui está perfeito. E ele saiu, então não saiam vocês daí que ele já está voltando, tá bem? Às vezes é bem melhor. Obrigada, pessoal, por estar. Ó, pronto, ele já está aqui de novo, olha. Isso. Elza, um beijo para você, minha flor. Tô te vendo. Tô vendo várias pessoas queridas aqui. Pronto. Pronto, Tá me vendo voltei. agora? Estou te vendo bem. Melhor, que bom. Eu, Então, eu sim, agradeço. terminando a sua pergunta, eu fui apresentado esse método pelo professor Eric, e quando eu tive que deixar de estudar com ele, de fazer aulas com ele, ele me indicou professores com os quais eu deveria continuar. Porque eu Certo. perguntei a ele se poderia ser bailarino, ele disse que sim, mas que eu teria que trabalhar muito, porque eu teria que, digamos, correr atrás do tempo perdido, e assim foi. E ele me indicou professores, e posteriormente, quando eu entrei no Teatro Municipal, eu conheci Dona Eugênia Feodorova, que foi a Certo. precursora, ela foi a precursora do método Vaganova no Brasil. Dona Eugênia foi a primeira. Os antigos costumam dizer, os que me antecederam, os bailarinos que me antecederam, costumam dizer que Dona Eugênia foi a pessoa que apresentou este método aos brasileiros. Certo. E foi revelador. Ser aluno da Dona Eugênia foi revelador, porque ela não era uma pessoa que apenas aplicava movimentos, ela não dava aula no sentido de. Ela dizia: qualquer bailarino pode dar aulas, mas ensinar balé é completamente diferente. Dar E aulas, qualquer pessoa que fez aulas pode dar. Agora, ensinar balé envolve um conhecimento de metodologia, seja ela qual for, tá? Aqui no caso a gente está falando do método Vaganova, mas é, seja qual for a metodologia que mas você. você começou a tua fala dizendo isso. O importante é ter um método. E aí você depois escolhe. E aí é muito bacana, porque, por exemplo, você teve oportunidade de estudar com a pioneira, etc. e tal. E isso se mistura, né, junto, e a gente acaba apaixonada pelo método, junto com a forma da pessoa, justamente porque ela tem um método. Parece A, prolixo, a parece Natália está falando uma repetitivo. coisa aqui.
A Natália A Samarino, Natália. Isso. ela é professora de História da Dança. Ela estava falando uma coisa que é muito verdadeira, que antes dela havia o método russo, antes da Dona Eugênia aqui no Brasil. Mas com ela, ela nos apresentou o método Vaganov, o método que foi formatado pela Vaganova. E isso é E eu, muito importante, porque muitas pessoas que são oriundas do método russo, elas não dão aula pelo método Vaganova. É um método, sim, mas não o método Vaganova. entendi. Vamos Entendeu? falar um pouco sobre isso, então. Quem Uhum, está habilitado a aplicar o método Vaganova? Vamos lá, eu vou refazer a pergunta. Vou refazer a sim. pergunta. Ok. Então, eu vou comparar com o Royal, certo? O Uhum, Royal, uhum, você tem você tem o seu certificado, você é atestado para fazer isso. Quando vai, você pode dar aula num local, você vai marcar um dia de uhum, exame, vem uma pessoa de fora, e aí pronto, ele é todo formatado, cheio de personalidades dentro deste processo. O uhum, uhum. Vaganova, pelo que eu conheço, o pouco que eu conheço dele, ele não tem todo esse protocolo. Então, eu gostaria de saber, assim, uma vez que você aprendeu no Aqui, isso que eu aqui quero ele não saber. tem. Como é o Aqui, protocolo, então? Então, existe. Como é na o protocolo Rússia, dele? na Rússia existe um curso que é considerado um curso superior para a formação de professores. Certo. Ah, Você faz um curso lá na Rússia, na própria escola Vaganova, na própria escola coreográfica de Moscou e nas escolas, como a escola de Perm, que também é conhecida como uma grande escola, porque até por uma questão histórica, na Segunda Guerra, a Vaganova ficou sitiada, digamos assim, em Perm. Ela levou o método dela para lá, né? Então, assim, os professores das escolas oficiais na Rússia têm formação de nível superior no método. Eu acredito, até alguém me falou que você pode fazer esse curso, digamos assim, é, online. Um aluno da escola Bolshoi, que é bailarino na Rússia hoje, ele falou que existe o curso de pedagogia de balé clássico, de dança clássica, que você pode fazer lá. Eu acho que o Instituto GITS tem um curso assim também em Moscou. E, porém, mesmo que você possa fazer esse curso, que você domine a língua russa e você possa fazer esse curso online, você tem que ir até lá para fazer as provas avaliatórias. Porque você certo. também é avaliado como professor. Eu suponho que sim, era isso que eu queria entender justamente. Agora, Então, e no aqui, Brasil, aqui quem no no Brasil. Brasil, Ah, e não existe um curso oficial. A Escola Bolshoi de Joinville tem feito de algum tempo para cá, de alguns anos para cá, cursos eu não acredito, assim, como é que eu vou explicar? Eu não fiz esse curso, eu não posso falar certo, sobre ele, certo. mas são cursos acredito que de esclarecimento. A pessoa tem um certificado, mas eu não acredito que esse certificado tenha peso de um certificado de um curso superior, E, né? claro, e Agora, até por conta do tempo. independentemente disso, isso eu falo por conhecimento de causa. Os professores da escola Bolshoi têm profundo conhecimento do método e são altamente capacitados a orientar as pessoas no sentido de poder conhecer um pouco mais esse método. Isso é importante. É muito importante essa fala da gente, nós sabermos o que a gente está efetivamente cursando. A Natália está trazendo um monte, Natália, continue trazendo aqui, olha, ó, não existe uma Sim, habilitação aqui sim. no Brasil. Eu adoro essas lives porque a gente vai construindo toda uma conversa com quem está participando ali, com quem está. Nossa, muitíssimo obrigado. É a Natália que está contribuindo aqui com essa conversa com o César e comigo. Bom, eu vou fazer então mais uma pergunta. E lembrando, eu estou sempre buscando a base de tudo para que a gente comece a construir um tear na nossa cabeça. E aí isso gera
dúvida, curiosidade e para a gente ir atrás. Natália, vou te seguir assim que eu acabar essa live aqui, tá bom? Natália é ótima. A Natália é uma pessoa. Vou seguir. Aí você vai ver lá, Cris Morales, lá te curtindo, querida. E eu vou, né? Enfim. Na época que eu estive lá no só esse curso não existia. É uma pena, porque se eu tivesse lá, eu ia Lúcia aqui fazer. também. Ah, desculpa, me É, perdoa, mas é eu me envolvi aqui, eu não te entendi. Fala, repete, por favor, o que você falou agora. Na época que eu estive lá no Bolshoi, esse curso não existia. Até algumas pessoas, eu lembro que na época em que eu estava como diretor artístico, eu recebi e-mails de pessoas me perguntando se as pessoas podiam ir para lá fazer o curso eu informei naquela época, falei, não, aqui o curso é de formação de bailarinos. Mas eu acho muito bacana que hoje eles façam, eles tenham esse curso e possam oferecer isso para os professores, porque esclarece muito. Acho que o que acontece, eu estava falando até agora há pouco com uma amiga minha, que na Rússia, o Instituto de Cultura Russa estabeleceu esse método como um método oficial das escolas em todo o país. Certo, Isso é importantíssimo, porque você fala uma só língua. com Isso ganha certeza. tempo, ganha tempo. Porque quando uma Ganha tempo. criança ouve na primeira série uma orientação de um professor e na segunda série ela ouve uma orientação completamente diferente, isso é ruim, pedagogicamente falando, isso é ruim. Eu volto naquela pergunta que eu te fiz. Então, assim, a mamãe coloca a criança lá, ela não sabe, Uhum. exceto que ela já é da área da dança. Então, assim, ela está Sim, entrando porque a escola é bacana, porque a coisa é tal. que é Então, perto de casa. é perto de casa, tudo mais, né? E aí a gente fica com essa coisa assim, vou para onde? O método não é o método? Claro que se a gente tivesse uma coisa só unificada, seria muito mais legal. Agora, volto a dizer, amo a diversidade, adoro quando coisas novas são construídas, são trazidas, mas se você começou aqui no começo do teu ensinamento dizendo, olha, a escola italiana foi a primeira, a francesa veio depois. Há quanto tempo atrás a gente está falando disso? A gente não está falando agora de Século 2020. XVI, século XVI. Exato. Então, olha quanta coisa a gente está falando e, enfim, né? Eu quero dizer, acho muito importante quando você transforma, traz para a modernidade, mas olha quantos séculos a gente está falando lá atrás e recompondo A Mavi história, está né? falando aqui, a escolha de um método importante para a formação. É muito importante. A escola tem que ter definido. Mavi, eu ainda sou mais radical nesse sentido. Eu acho que pessoas têm que ter método. Método para Pessoas tudo. têm que ter métodos. Isso. Sabe, eu sou, entre aspas, eu sou dono de casa. Eu tenho um método para fazer arroz. É Eu mais tenho um fácil, método né? para Vamos fazer lá, não vai arroz. faltar ingrediente, não vai faltar e você não vai perder a E mão se na cada dia eu coisa. vou fazer de um jeito, eu não tenho certeza de como ele vai ficar, entendeu? Se ele vai Exatamente. me Olha, agradar. eu Então, eu escolho segurei o método. Eu Pode segurei um falar, pouco pode a falar. minha tela, perdão, é que eu também sou afoita, eu vou querendo aprender, eu Sim. vou querendo beber e vou atropelando, peço perdão. Vamos lá, eu segurei um pouco a tela numa fala da Elza Cavalcante. Ela está dizendo assim, ela é uma pergunta, por isso que eu segurei a tela. Os alunos Uhum. formados na escola Bolshoi são autorizados a dar aulas do método? Então, Acredito que sim. Eu olá, não tenho plena certeza disso, mas creio que sim. Porque o que acontece? Você não forma. Quando um aluno estuda com você, você não, mesmo que ele tenha talento para ser bailarino, talento que eu digo assim, possibilidades físicas, isso não é garantia de que ele vai ser bailarino. Na nossa profissão, nada é garantia de nada. Sim, se você tem uma boa formação, no mínimo você vai entender aquilo que você aprendeu. No mínimo. vou fazer Porém, uma pergunta esquisita, hum, mas é assim, o método de ensino e define o que o bailarino será capaz de fazer? Vou tentar melhorar. Isso veio na minha cabeça assim. Por exemplo, a gente tem os balés de repertório, certo? uhum. Que estão lá e a gente vai, enfim, se servindo e repicando e dançando, etc. O método define alguma coisa nesse desempenho? É esquisita Sim, essa pergunta, mas talvez não eu faça sentido acredito que nenhum. sim. Porque se você tem, você
Olha só, eu sou de uma geração de bailarinos que, independentemente de ter tido professores como Dona Eugênia, também tiveram professores diversos, com diversas aulas com diversas pessoas que aplicavam métodos diferentes e ensinavam coisas diferentes. E muitos bailarinos talentosos. Eu tenho um amigo, ele foi contemporâneo meu, que ele era lindo bailarino, lindo, ele tinha muito talento, mas ele tinha uma formação assim, uma formação colcha de retalhos. A formação dele foi uma formação de colcha de retalhos. Uhum. E eu acredito que por conta disso ele não tenha desenvolvido na sua plenitude todo o potencial dele. Então, o método, eu acredito que o método garante sim que você vai ter uma formação sólida, mas eu falei isso ontem com a Mavi. Um aluno, quando é formado, ele está pronto para começar a aprender a ser profissional. Um bailarino formado, ele não está pronto para entrar no palco e fazer um primeiro papel. Esse tipo de trajetória, passo a passo, degrau por degrau, é conquistado a partir do momento que você tem a sua formação básica e depois da sua formação básica você começa a se desenvolver como bailarino. Um garoto entrou na escola com 9 anos, estudou durante 8 anos, saiu de lá com 17 anos. E aí ele foi audicionado para uma companhia de dança clássica. Hoje em dia não existem mais companhias só de dança clássica, mas ele foi audicionado para uma companhia que tem um repertório clássico, que tem um número de apresentações e espetáculos regulares, com uma regularidade digna de uma companhia de dança. E ao longo desse caminho, ele vai galgando o seu status como solista, como primeiro bailarino, como segundo solista, ou não, porque também se ele nunca vier a ser um solista, não significa que ele não seja um bom bailarino. Às vezes você é um grande bailarino de corpo de baile. E isso não é o fim do mundo, porque se não Não, existisse corpo de baile, não tem como. Como é que você vai montar um balé de repertório sem corpo de baile? Só solista? 10 com Giseles no certeza. palco? Não tem como ter 10 Giseles em cena. Você vai ter uma Gisele e os solistas e o corpo de baile. São necessários para dentro da estrutura da dança clássica de repertório, né? Então, assim, um bailarino, quando se forma, quando ele tem uma formação, ele está pronto para começar a aprender a ser bailarino. É isso. Essa resposta é muito inteligente. Ela é muito inteligente. E aí eu vou, O né? Nikolai Ivanovich Tarazo fala no livro dele sobre isso. Sobre o aluno estar pronto para começar a ser... Ele deixa de ser aluno da escola para ser aluno da companhia. Porque é isso. Na verdade, é isso. E E depois aí, na o verdade, ele bailarino vai deixa ser de ser lapidado. aluno da companhia para ser aluno do curso de formação de professores para poder formar alunos. E É aí um que ele vai ciclo. ser lapidado. Ele vai ser lapidado. Exatamente. E aí isso cabe aos mestres de balé, aos ensaiadores, às pessoas que têm a função de trabalhar com aquele artista para fazer com que ele se desenvolva artisticamente. Porque quando você aprende na escola, é tudo muito escolar. A gente até tem um termo, a gente diz assim, fulano dança como aluno. Porque existe um período em que você eu vou usar é embatumado, digamos assim. Você é quadradinho, tudo meio trunco, apesar de ter toda o circular dentro desse quadrado, né? Porque a dança ela é quadrada, mas é circular. Ao mesmo tempo que é 1, 2, 3, 4, a forma como você passa por esses pontos é que vai fazer com que a sua dança tenha expressão artística. Fluidez. Sim, fluidez Exatamente, e expressão. exatamente. Certo. Muito interessante. Assim, como você enxerga o método Vagana aplicado no biotipo físico brasileiro?
tem o menor problema. Eu acho que a questão do físico, ela é. Eu vou usar uma analogia. Tá? Nessa pandemia, eu tenho feito pães em casa. Eu não vou à rua para comprar pães. Né? Eu procurei no mercado aqui próximo uma farinha de trigo que eu costumo utilizar, que tem é um tipo de farinha que eu gosto de usar para fazer pães. E eu não encontrei. Eu encontrei uma outra farinha, de uma outra marca, e fiz o pão com essa farinha. O pão ficou gostoso, ficou saboroso, mas não é igual ao pão que eu faço com a outra farinha. Então, eu acho que assim, o resultado é satisfatório. Mas isso em qualquer escola. Você vai ver numa escola particular, me refiro a escolas particulares, que não se dão, não podem se dar ao luxo de fazer uma pré-seleção extremamente rigorosa, porque elas vivem daquilo. Então, a gente tem alunos com físico longilíneo, um outro com físico normolíneo. Você entende que o resultado de um método para um determinado físico ele vai atingir um objetivo melhor do que num outro. Mas eu acredito, vou ser assim, direto e objetivo. Uma pessoa andedã, ela vai ser andedã de formação, né? Com a morfologia, Sim, com dificuldade de rotação externa, ela vai ter dificuldade de rotação externa na escola inglesa, na escola francesa, na escola italiana, na escola sim. russa, na escola de... Ela vai ser andedã em qualquer escola. Então, assim, não é o método. A questão é... Os russos têm uma frase que eu gosto, que dizem assim, todos querem, mas nem todos podem. Isso é verdade. Eu não tenho talento para ser médico. Se eu fosse médico, eu seria um fracasso. Sim. Então, assim, e você encontra isso nas escolas. Meninas que são apaixonadas pelo balé e que elas se dedicam a estudar balé e chegam num determinado momento e elas entendem que elas não vão conseguir atingir o objetivo delas. De repente, a menina quer ser bailarina, mas ela não quer ser uma bailarina de corpo de baile. Ela quer ser uma grande solista. E ao mesmo tempo que ela encontra dificuldades na fisiologia dela para se tornar uma grande solista, ela também vai encontrar dificuldade com o fato de que a dança evolui ao longo dos anos. Quando você vê vídeos hoje de bailarinos profissionais da década de 40, tem gente que acha engraçado, começa a rir. Olha que engraçado, a perna dela não passa de 90 graus. A gente tem que entender que na década de 40, atingir a altura de 90 graus com uma perna era uma coisa fenomenal. Os críticos de dança do século XVIII, século XIX, a fulana de tal executou a sua série, como é? Fez o fenômeno de executar 16 entrechacatres. Imagina, 16 entrechacatres hoje é nada para uma aula de balé. Então, assim, o que era fenomenal há 30, 40 anos atrás, hoje é comum. Você vê uma pessoa com a perna aqui, na época que eu fazia balé, era um fenômeno. As pessoas que tinham a perna nessa altura, é um absurdo. Gente, é evolução, é evolução. Sabe? A Europa perdeu quanta gente morreu de peste bubônica na Europa? Por quê? Porque a ciência, e hoje não acontece, porque a ciência evoluiu. Vai haver um momento na humanidade que nós vamos rir da Covid-19. Que a humanidade vai falar assim, fulano está com Covid. Fica uma semana em casa, então, porque não tomou a vacina. A vacina ainda não existe, mas vai existir. Espera-se que sim. Né? A gente espera que a dança evolua. Então, assim, eu vejo que o método ele é eficaz. Ele é eficaz, independentemente de físico. Uma pessoa que tem menos condições vai entender o método e vai realizar tanto quanto uma pessoa com um físico mais adequado. Lógico, se a pessoa tem pré-requisitos para desenvolver aquilo mais, que bom, que bom. Alguém fez uma... Você acredita? Você abriu, eu tô Uma... aqui quietinha. Eu sou uma pessoa que fala pra caramba, mas você está abrindo umas possibilidades de conversa aqui, indo.
indo para vários lugares que eu tô quietinha porque a minha cabeça está a Eu, mil. eu, eu sou prolixo, Não, eu tenho você esse abriu defeito. um universo de coisas e eu preciso puxar isso e o nosso dia hoje é para Vagânova, mas assim, eu vou tentar falar algumas coisas aqui. Bom, para começar, é verdade. Tem coisas que o método não vai, nenhum método no mundo vai resolver. Isso é, mas aí trago de volta uma nova fala sua. Pois Às não. vezes você não vai conseguir ser uma primeira bailarina, etc e tal. Mas o coro, o corpo de baile é tão importante quanto. E aí eu vou falar um pouquinho. Fundamental. Exato. E aí eu vou falar um pouquinho aqui agora da minha experiência. Eu mal me apresentei porque a estrela hoje aqui é você, né? Ah, Mas é imagina, assim, não sou eu estrela de sou, nada. eu sou diretora executiva do Grupo Raça. Então a gente tem, Ai, a gente gente. é, enfim, vamos Você lá. fala Mas no assim, grupo aí raça, por me que que lembra eu a disse Roseli. isso? Exato, exato. Mas por que que eu disse isso? Porque eu queria dizer o seguinte: para o raça, gente, longe de propaganda, por favor, mas a gente está falando aqui de dança e a gente precisa exemplificar e etc e tal. Não é é longe desse Não, lugar. por favor, não é isso. Nada, vamos, nós estamos aprendendo juntos aqui. Então, então é assim. A vocação do nosso grupo, né, enquanto escola, enquanto grupo profissional, sempre foi Uhum, jazz e depois um pouco mais para frente, a partir dos anos 90, o contemporâneo com aquela vertente jazzística da Roseli, etc e tal. Mas ele é uhum. desse jeito porque ele tem o balé, né? Então, assim, teve um método por trás da coisa, né? Ok. Certo. Hoje em dia, por exemplo, nós temos a Isabela Rodrigues, que hoje está na Austrália, dando Você me aula dá lá. um minutinho, porque a minha Claro, bateria tá caindo. Eu vou pegar o carregador rapidinho. bora lá, vamos lá, vamos lá. Enquanto isso, a gente vai vendo aqui os amigos falando oi aqui. Eu adoro essas coisas ao vivo, gente. Manu Guedes disse o seguinte: você acredita que assim como tem aqueles que parece que nasceram para ser uma primeira bailarina, tem aqueles que nasceram para formar o corpo de baile? Bailarinos que conseguem se conectar, dançar como um. Aí me cortou aqui a coisa. Posso responder? A pergunta é para você, você que é entrevistado. Mas eu vou, Manu, Qual foi a pergunta? sabe eu puxei enquanto você saiu, eu puxei aqui uma pergunta. Ela diz assim: você acredita que como tem aqueles que nasceram para ser primeira bailarina, se tem aqueles que nasceram para fazer o corpo de baile? Ficou preto aqui a coisa, acho que deve ter acabado a bateria dele. Manu, vou dizer Não, uma não. coisa. Você tá aí? Ai, graças a Deus. Estou aqui, mas novamente sumiu Põe aqui para a. Eu baixo a estou tentando tela. Alguém disse que põe para baixo a deixar. tela que volta. Eu estou Manu, vou dizer tentando. uma coisa como uma observadora e uma diretora de escola e de companhia, sabe? Vou dizer o seguinte: quando você dança com a alma, quando você põe para fora, quando você aparece em qualquer lugar e você escreve a história de um grupo. Você escreve a história de uma coreografia, sim, né? Então, isso. Opa, tô quase te vendo, querido. Será que você virou a tela? Oi, Opa, voltei. agora. Vai de novo. Acho que eu voltei. Tá, acho que Não, virada virei a essa câmera. tela. É só voltar. É, Pronto, não. voltou. Então, assim, eu acho que existe. Tô lá, eu aqui riscando uma resposta para a pessoa que perguntou, né? Eu Hum. acho que não é que você nasceu para ficar ali. Eu acho que todo bailarino ele vai vir para a cena de acordo com o brilho e com o coração e com a dança que ele está fazendo. E às vezes isso não tem a ver com o melhor andeor do mundo, com a melhor coisa. Então, assim, Não, sim, entenda, olha só, veja bem, veja bem. Quando eu me refiro a método e a formação, eu me refiro a um modelo de perfeição que a gente busca e nem sempre ele é atingido. Por exemplo, tá? Você senta numa sala para ensaiar um bailarino. Eu fui um bailarino de corpo de baile.
e eu consegui trabalhar no teatro como ensaiador. E, nossa, sumiu de novo a imagem. Ah, tá. Eu Isso, consegui foi. trabalhar no teatro como ensaiador, passei a trabalhar no teatro como ensaiador. No início, quando eu fui ensaiar uma solista, eu falo, meu Deus, ela está dançando um solo e é uma coisa que eu nunca dancei, eu nunca estive naquele lugar fazendo aquilo. Só que assim, a minha visão, toda essa visão minha de dança, de buscar perfeições no sentido técnico, no sentido artístico, é olhar. Quando você é bailarino, você exercita o corpo, a maneira de fazer. Quando você é professor e ensaiador, você desenvolve a maneira de ver, porque é a sua maneira de ver que vai fazer com que você possa contribuir para que aquela outra pessoa possa realizar. Lembra que eu falei que quando um aluno está formado, ele está pronto para começar a aprender a ser profissional, aprender a ser bailarino? Uhum. Pois é, o artístico é desenvolvido na escola através do movimento, porque o próprio movimento ensina por onde a mão passa, onde o olhar deve ser direcionado, quando o braço passa na posição X, quando passa na posição Y. Tudo isso é ensinado, tem uma forma, um método leva a isso. Porém, o potencial artístico de cada pessoa independe do potencial físico. Eu conheci pessoas com físicos maravilhosos e que eram uma tábula rasa, era uma parede branca na minha frente quando dançavam. E conheci pessoas com potencial físico não tão adequado aos padrões da dança clássica e que, no entanto, foram divinas bailarinas. Na própria Rússia, muitas grandes bailarinas de períodos anteriores foram grandes bailarinas mesmo sem ter, vamos supor, vamos dizer, sem ter um arabesque a 120 graus. Ela tinha aquele arabesquezinho na 90 graus, corretinho, certinho, mas era uma grande artista. Gente, o que está se Totalmente colocando respondeu aí a... é método de ensino. A gente não está falando do artístico. Uhum. Mesmo que o método ensine você a se comportar de uma forma artística. Até a forma de você se preparar para fazer um exercício dentro da escola, ele tem um sentido artístico. A cabeça está virada aqui, você tem o queixo levantado, olha para a mão, direciona o olho. Isso é um método. Isso funciona. Não é uma coisa aleatória. Você olhando para frente, já mexe o braço, como se fosse o boneco do posto, que mexe o braço, mas está morto. Não. Existe um sentido artístico no movimento. Porém, Manu, eu acho que ele respondeu, né, Manu? Porque, na verdade, eu tinha puxado a pergunta da Manu e eu acho que você veio tão bem com essa fala sobre o, né, o potencial artístico, o potencial físico. Isso é incrível. Quando você foi pegar o teu carregador, eu ia te dizer o seguinte, né? Eu falei, né, a importância do balé clássico dentro do nosso trabalho na escola e na companhia. E estava comentando da Isabela. Isabela é a mais nova, a filha mais nova da Roseli Rodrigues, que seguiu o Royal, certo? Mas dentro da escola, uhum, da aula, o nosso método dentro do Raça é o Vaganova. É o que a gente é, põe desde o começo até o final. Então, assim, a Isabela dava aulas também do método Royal, mas o que se aplica no Raça também é o Vaganova. Por que eu estou falando isso? Porque uhum, quando a gente precisa ali de uma coisa, de uma melhora, tal, a gente corre na Vanessa e fala assim: esta bailarina acabou de entrar no grupo competitivo, por exemplo. Vanessa, ela precisa ser trabalhada isso. Ela sabe, ela vai direto. Então, isso para amarrar a ponta daquilo que a gente falou lá no início, da objetividade. É verdade. Quando você fala da objetividade do Vaganova, eu reconheço, sem ser grande estudiosa de método, eu reconheço na aplicado, né? Então, assim, opa, o César caiu. Vamos ver se ele volta. E a gente tá chegando, gente, no fim. Então, eu espero que ele volte para pelo menos deixar para a gente um recadinho. Ó, ele veio. Bora lá. Vamos aguardar que ele suba e eu vou pedir para ele deixar um conselho para a gente. Não sei se ele já está nos ouvindo.
mas a gente tem mais 5 minutinhos. César, querido, que bom que você voltou. Você está rápido no gatilho. Nós temos 4 minutos, talvez até menos Cara, que isso de live. E eu vou deixar esses minutinhos para que você deixe para a gente um conselho, um encaminhamento, aquilo que você entende que vai agregar para aqueles que estão aqui nos ouvindo. eu vejo hoje um interesse muito maior nos professores em buscar aprender melhor aquilo que eles estão ensinando. Até porque, quando você entende bem o que você está fazendo, você tem melhor resultado. Você otimiza o tempo, né? Porque para que eu vou ficar ensinando uma coisa que não tem sentido pedagógico? Porque aquilo que a gente. Vou voltar rapidinho. No método Vagano, a coisa mais importante é a objetividade. Quando ela formatou esse método, ela entendeu que quanto mais rápido você for ao ponto, e quando você define aquele ponto, e uma vez definido, você caminha para ele, você tem um resultado muito melhor. Tem uma coisa importante nesse método, é que nenhuma etapa é queimada. Você não vai colocar uma bailarina para fazer uma variação antes dela estar pronta para isso. Então não adianta você botar uma bailarina da 6ª série, digamos, para fazer uma variação num concurso, porque ela não está pronta. E o aluno que acabou de se formar, às vezes também não está pronto. Porque é o que eu falei, o aluno formado não significa bailarino formado. É Certo. aluno Foi muito clara, a formado. colocação foi ótima. A Ele vai colocação foi começar uma muito boa. outra etapa, um Sim, outro ciclo a ele partir está dali. pronto para aprender. Isso foi muito Assim claro. como o aluno da primeira etapa, da primeira série, cumpre a etapa da primeira série durante um ano para estar apto ou não a ingressar na segunda série. É. Eu acho que Porque se ele você não deixou para a está apto, gente. Eu preciso ir encerrando, senão a gente vai cair. Eu não consigo salvar e eu gostaria muito que isso ficasse salvo, tanto para a gente assistir, como eu sei que vem pessoas depois e assistem e indicam, né? Então, assim, eu acho que você, a lição que você deixou hoje para a gente foi enorme em relação ao método. Queria agradecer todos os amigos que passaram aqui na live, alguns que eu já anotei o nome, eu vou curtir aqui, eu vou passar a seguir, porque para mim também é aprendizado. Gratidão a todos. Eu acho que a grande lição que fica tenha um método. Método Vaganova é objetivo, é prático. Dedique a um tempo, pelo menos, se não é o método que você segue, a conhecer um pouco eu melhor. tenho uma coisa a dizer para todos os senhores donos de escolas. Sejam fiéis à dança. Eu tenho é minha cunhada, É que foi minha sempre fiéis à dança. ela falou uma vez para mim, a dança não aceita ser amante. Ela não aceita. Então, Ela assim, não pode ser não é a outra, ela não é. Eu preciso não encerrar. aceita. Não, ela não aceita. Eu vou Se você for salvar. fiel a ela, fiel a você. E a gente vai seguir, assim, eu preciso encerrar, senão eu não quero perder esse conteúdo maravilhoso. César, uma hora é Beijo pouco para absorver de vocês. Então, gratidão. E a gente promete marcar uma segunda para a gente falar mais, tá bem? Gratidão pelo teu ensinamento e pelo teu tempo. Imagina, foi tão bom estar com vocês. Beijo. Um beijo. Obrigada, Priscila Yokoi, Fórum Internacional de Dança, por mais essa oportunidade. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau.